E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? X de volta, né? E eu vivia nesse contexto, né? Quem quiser ser rico, vem aqui à frente que eu vou orar. Sofrimento era sempre uma maldição. Fui feito para ser cabeça e não cauda. E eu comecei a encontrar na escritura e através de outros pregadores um tipo de mensagem que me marcou muito. Eu lembro claramente. Eu tava no computador da minha mãe, na sala da minha mãe. Eu tava desocupado, como quase todo adolescente, né? E eu escrevi no YouTube, Evangelho. Não sei porquê, eu tenho certeza que foi Deus que me guiou aquilo. E tinha um vídeo de um senhorzinho careca, um tal de John Piper. Quem é esse homem? E depois eu descobri que era John Piper, o nome dele, que é um pregador americano, batista. E era um vídeo legendado, um corte de um sermão. Eu acho que era o Evangelho em 6 minutos. Alguma coisa assim. Cliquei e era uma exposição de 2 Tessalonicenses, eu acho, em que ele explicava o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, assim, com tranquilidade. De um tipo de fala tão calma, que eu nunca tinha visto pregar, era falar com a maior força que você pudesse. E um senhorzinho falando com a voz calma e explicando o Evangelho, eu disse... Eu nunca ouvi algo assim na minha vida. Isso é muito estranho. Nossa, é tão forte, é o que Jesus fez, mas, puxa, eu nunca ouvi isso na minha igreja. Tô há 2 anos. E o cara tá só me explicando o Evangelho de Jesus. Sim. Né? E era uma coisa que eu não via. Você foi muito mais tocado ali daquela forma do que... Isso. Mas no YouTube tem aqueles vídeos relacionados do lado, né? E Sim. tinha um outro vídeo desse mesmo pregador, que era também um corte, um trecho de um sermão grande. E o título do vídeo era Você Irá Sofrer. Eu olhei, repreendi em nome de Jesus. Não vou sofrer, não. Sofrer nada, eu tô aqui com o Senhor, por que eu vou sofrer? Né? E eu achei aquilo ultrajante, porque eu acabei de ver uma coisa tão linda desse Senhor, um sermão tão bonito, pregando o Evangelho, e tem aqui agora algo completamente oposto a tudo que eu vi. Eu cliquei pra assistir. Era um trecho de um sermão dele, que depois eu assisti completo, posteriormente, legendado, em que ele pregava sobre sofrimento relacionado à obra missionária. E esse trecho do sermão que era cortado, era um trecho do sermão em que ele só lia versículos sobre sofrimento. Ele não fazia outra coisa. Ele dizia, eu vou ler aqui pra vocês sentirem qual é o clima da escritura quando fala disso. Então ele lia um versículo, explicava o versículo ali com 4 ou 5 frases no máximo, lia outro versículo, explicava com 2 frases e fazia isso. Ele ficou, sei lá, 5, 6, 7, 8 minutos fazendo isso. Ele lia, e eu fui confrontado com textos bíblicos que eu já tinha lido 1 milhão de vezes e que eu nunca tinha entendido de fato. Ele leu em Romanos 8, dizendo que quando eu passo pelo sofrimento que eu sou mais que vencedor. Eu dizia, eu tinha camiseta, mais que vencedor. Mas Paulo diz, é na fome, é na pobreza, é na espada, é na morte. É em todas essas coisas que somos mais que vencedores. Sim. Não é fugindo dessas coisas. Não é evitando, é passando por isso que a gente é mais que vencedor. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Poxa, era nome de ministério. Mas Paulo diz, eu posso passar tanto por pobreza, tanto por fome, quanto por abundância. Tudo posso não é que eu consigo ter tudo que eu quiser. Tudo posso eu consigo passar por qualquer situação. Seja fome, seja abundância. Ele lia em Atos, dizendo que Paulo voltou para confirmar os discípulos na fé, dizendo que por muitos sofrimentos eles entrariam no reino de Deus. Ele lê Filipenses 1,19, onde diz que vocês receberam o privilégio de não somente crer, mas também sofrer por ele. Olha. Veja, o sofrimento era um privilégio, era um presente embrulhado com um grande laço vermelho para a igreja. Privilégio. Você pode crer sem sofrer, mas você pode ter o privilégio de crer e sofrer. Quando ele terminou de ler esses textos, esses e vários outros, eu lembro da profunda convicção que eu tive. Eu parei e pensei exatamente o seguinte, eu lembro exatamente o que passou na minha cabeça. Eu pensei, tudo o que já ouvi sobre Deus na minha vida é mentira. Foi assim, foi um... que caiu em mim, assim. Caiu em mim. Poxa, porque o evangelho que eu acreditava, por mais que houvesse evangelho bastante para eu ter crido em Jesus, era um tipo de fé muito fraca. Porque eu tava preocupado com ter coisas. Sim. Com ser famoso, com ter dinheiro, com ter recursos. E o evangelho me apresentava uma vida que fazia com que essa existência fosse muito pouco diante daquilo que eu podia receber. E foi aí que as coisas começaram a mudar em mim, assim. Eu disse, cara, eu preciso entender Deus. Eu preciso entender a fé. Eu preciso entender a palavra de Deus. Eu lia a Bíblia, mas eu não lia a Bíblia. Eu lia o que eu queria ver na Bíblia. E daí...